Amém. Então, o que a gente vai estudar hoje é o Alfa e o Ômega do Rei do Sul. Isso é um estudo que já foi apresentado, só que eu planejei apresentar de uma forma diferente, para tentar simplificar um pouco, não simplificar, mas tentar deixar mais fácil a compreensão, ok? A gente vai passar por duas histórias, e essas duas histórias se dividem em Alfa e Ômega. Se você vai em Apocalipse 1, vai dizer que Jesus é o quê? Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o início e o fim. Deus ilustra o fim desde o princípio. Então, o fim é ilustrado desde o princípio. Então, você vê Jesus falando que no fim do mundo vai ser como na época do quê? De Noé, que é no início, certo? Então, tem o início e o fim. Então, quando a gente estuda a história do povo de Deus, a gente tem um princípio, mesma coisa que a gente falou ontem. A gente tem um Alfa, o Alfa é esse daqui? Acho que é, né? Tem um Alfa e a gente tem um Ômega de Israel antigo, não é isso? E isso daqui é a história de Moisés, isso daqui é a história de Cristo. Vou botar um M aqui de Moisés, isso daqui é a história de Cristo. Só que quando a gente vai para Israel moderno, isso daqui é Israel antigo. Quando a gente vai para Israel moderno, qual é o Alfa de Israel moderno? Os mileritas, vou botar um M novamente, só que é dos mileritas. Agora a gente tem um Ômega de Israel moderno, o que é? 144 mil, que é a nossa história, a última geração. Ok? Então a gente tem o Alfa e o Ômega de Israel antigo e Israel moderno, certo? Hoje a gente vai estudar o Alfa. E o que a gente faz com o Alfa e o Ômega? A gente diz que Deus ilustra o fim desde o princípio. Então o que a gente faz para entender o Ômega? A gente traz ele aqui, não é isso? A gente faz isso daqui, a gente faz um paralelo. Isso ilustra isso e isso ilustra isso daqui. Ok? Para a gente entender a nossa história, a gente faz paralelo com a história dos mileritas. Por quê? Porque Deus ilustra o fim desde o princípio. Então Deus está ilustrando o Ômega através do Alfa. Ok? Então é assim que a gente estuda linha sobre linha. A gente entende que Deus ilustra o fim desde o princípio. Isso é um princípio bíblico. Ok? E a gente vai fazer isso com a história do Rei do Sul. Ok? E a história do Rei do Sul é a história da Rússia. E a Rússia começa com quem? Começa lá em 1917 como Rei do Sul, com a Revolução Russa. Isso não é um assunto que a gente vai estudar agora, né? Mas essa Revolução Russa culmina na formação da União Soviética. E a gente sabe que o ateísmo é a característica do Rei do Sul. Então a Rússia, o início da Rússia, ali em 1917, nesse período inicial, é o Alfa da história do Rei do Sul. Ok? E o Ômega quando? É na nossa história. Ok? Então assim, a gente vai estar estudando um pouco a respeito da história da Rússia. E a gente vai fazer paralelo com ela. A gente vai fazer paralelo da história da Rússia com o rei Pirro. Ok? Que vocês já ouviram falar, o Gustavo já apresentou esse assunto aqui. Vocês têm as apostilas. E a gente vai estar repassando isso. E eu não vou ter como mostrar isso muito aqui, mas tem uma palestra da TES lá na Escola dos Profetas, que eu acho que o título deve ser alguma coisa assim, Os Reis de Épiro. Eu acho que é esse o título. Onde ela mostra claramente como que Pirro representa e as características dele é muito clara com os presidentes da Rússia. Você consegue ver isso claramente, ok? Não tem tempo de eu mostrar isso aqui. Eu só vou mostrar essas linhas aqui que a gente vai estar estudando, ok? Vocês têm essa apostila. Seria bom se vocês conseguissem botar no link da descrição para o pessoal baixar essa apostila que o Gustavo fez. Nessa apostila é a página 52, ok? A gente vai estar usando bastante, tem aqui no telão. Mas para o pessoal na internet acho que é bom baixar, ok? Então a gente vai estar estudando as batalhas do Rei do Sul, né? A gente vai estar começando a estudar isso e a gente vai entender essa história como o Alfa e o Ômega. Então esse é o princípio que eu quero que vocês tenham. Só para a gente entender onde a gente se encontra na história, quando a gente vai estudar. Olha aqui para o diagrama. A gente tem Babilônia, Medopérsia e Grécia, certo? Então só para vocês seguirem aqui onde que a gente está na história, porque a gente vai estar estudando um período da história, eu quero que vocês saibam onde que a gente está na história. Então a gente tem Babilônia, Medopérsia, Grécia. No período da Grécia tem esse carneiro aqui que tem um chifre grande. Tá vendo aqui? Esse chifre é Alexandre o Grande. Você vai o entendimento comum no Adventismo. E depois que esse chifre é quebrado, vem 4 outros chifres, ok? Então a gente está nessa história aqui, entre esse chifre e os 4 chifres. A gente vai estudar esse período da história aqui. Estão entendendo? Então você tem Babilônia, Medopérsia, Grécia
E aí você tem a divisão quando Alexandre morre, e aí existem 4 chifres. A gente está estudando esse período da história aqui. E a gente vai fazer o paralelo dessa história com a Segunda Guerra Mundial. E a gente vai ver como isso é incrível. E a gente vai ver como que Deus controla a história. Ele que controla o levantar e a queda de nações. Aliás, ele delineou o quê? O levantar e a queda de nações no mundo. Quando esse chifre quebra, isso acontece em que ano? Quando que Alexandre morre? 323 a.C. Eu vou colocar um menos aqui, tá? Antes de Cristo. E quando que surge 4 generais? Hã? Na apostila 301, né? 301 a.C. Isso que eu quero que vocês notem. A Bíblia fala que quebra um chifre e o que acontece depois? Surge 4. Só que existe um período aí de quantos anos? 22 anos, onde você tem 4 guerras, que são chamadas guerras do Diádocos. Quando Alexandre morre, a Grécia não é dividida em 4 territórios, como a profecia diz, logo de cara, ok? Demora um tempo, demora 22 anos para isso acontecer. Então a Grécia, Alexandre morre, como diz na profecia, demora 22 anos para subir esses chifres, esses 4 chifres. Porque aqui tem vários generais, e quando você está chegando aqui na 4ª Guerra dos Diádocos, você tem 5 generais, e depois dessa batalha de 301, que é a batalha de Ipso, que você vai ter o quê? 4 generais. Então demora 22 anos para cumprir a profecia, não é assim logo de cara. Então a gente está aqui, ó. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia quebrou o chifre, ok? Agora a gente está na 4ª Guerra dos Diádocos aqui, e isso vai acabar. A 4ª Guerra dos Diádocos acaba em 301, na Batalha de Ipso, e aí o território de Alexandre é então dividido em 4 generais. E por quanto tempo dura esses 4 generais? Não, esses 4 generais da Grécia? Hã? Cassandro logo morre. Ele logo morre, Cassandro logo morre. Se não me engano, dura 3 ou 4 anos. Ou seja, a Bíblia pula 22 anos para se tratar de quanto tempo? 4 anos aqui, 3 ou 4 anos. Ok? Então, assim, é algo interessante da gente notar como que a Bíblia pontua isso pra gente. E hoje a gente vai estar estudando a história que está acontecendo ao redor disso. E a gente vai ver como que isso faz paralelo com a Segunda Guerra Mundial e também mostrando a nossa história hoje, ok? Então é isso que a gente vai estar estudando hoje. Eu quero que vocês vão aí na página 2, você pode... Aí, exatamente aqui que a gente está. Existe uma cola aqui, né? Então Alexandre morre e depois vocês têm 4 generais. Desce aqui um pouco, vamos para o mapa. Vocês estão vendo esse mapa? Isso aqui é a divisão da época onde existem 5 generais. Você tem aqui a região de Ptolomeu, que é no Egito. Você tem Seleuco. Você tem aqui Antígono, que é a história que a gente vai estar estudando. Ok? A história de Demétrios, Antígono, Pirro. Eles vão estar nessa região aqui. Aqui você tem Licímaco, aqui em cima. E aqui você tem a Macedônia, ok? Que é controlado por Cassandro, certo? E Licímaco é tá ali na época, na parte da Trácia. Então essa é a divisão dos 5 territórios, tá? Que vai acontecer até a Batalha de Pirro, onde essa área aqui, que é a área de Antígono, vai ser o quê? Repartida, tá? Então vamos descer. E aí a forma que eu vou estar apresentando com vocês é um pouco diferente. Eu não vou passar a linha de Pirro toda e depois passar a linha da Segunda Guerra Mundial, tá? O que eu quero fazer com vocês é um pouco diferente. Eu vou tentar fazer o paralelo das histórias. A gente vai tentar ver o primeiro marco da história de Pirro e depois o primeiro marco da história da Segunda Guerra Mundial. Então a gente vai estar indo por 2 histórias ao mesmo tempo. Então eu vou precisar que vocês estejam comigo, que eu acho que vai ficar mais simplificado. Eu acho que tem como ser mais simples, sim, ok? Mas eu preciso da atenção de vocês. Então quando eu estiver falando da história de Pirro, você vai lembrar de quem? Que a gente está falando de quem? De Pirro, ok? Quando a gente estiver falando da história da Segunda Guerra Mundial, você tem que voltar na memória aqui comigo que a gente está tratando da Segunda Guerra Mundial. Então a gente vai fazer essa história assim,
de forma conectada. É que nem quando a gente estuda as 4 linhas reformatórias de Moisés, Cristo, os Mileritas, entendeu? Geralmente eu gosto de apresentar ela assim, a gente vai apresentando marco por marco, em vez de apresentar a linha toda e depois vem a linha de baixo, tá? Então vamos seguir junto comigo, que a gente vai tentar passar por isso junto. Vamos lá na próxima página, esse texto aqui. O que está acontecendo? Eu apaguei aqui a respeito disso, mas o ano é menos 317. Vamos ler a citação aqui, que eu achei na internet, eu botei todas as referências para vocês, eu quero que a gente leia junto. Diz bem assim, Demétrio, esse Demétrio é Demétrio de Falero. Se você não está entendendo, não sei quem é esse cara, mas vamos continuar que vocês vão entender. Demétrio teve fama como orador, poeta e filósofo, e segundo Baez, seus bons discursos e o apoio dos filósofos peripatéticos o levaram a ser escolhido em 327 como líder em Atenas, dado que seu governante Cassandro, outro dos generais de Alexandre, que ficou como governo da Macedônia, e por consequência com o da Grécia após a morte do rei, não poderia estar de corpo presente nos países. Disse que Demétrio permaneceu no cargo por 10 anos, quando Atenas caiu diante de outro Demétrio, apelidando Poliocertes, sitiador de cidades. Então olha só o que está acontecendo. Nós temos Cassandro, eu acho que eu vou ter que desenhar aqui para ficar mais claro. A gente tem aqui Cassandro, vou desenhar não, vou escrever. E ele coloca quem no poder? Demétrios. Isso é em Atenas, ok? Você está aqui na cidade de Atenas. Então ele coloca Demétrios no poder, ele é um ditador, ele é rude, ele é ruim. E aí o que acontece 10 anos depois? Vem outro Demétrios e liberta essa cidade, ok? É isso que está acontecendo. Então tem 10 anos que tem um ditador lá, e aí vem Demétrios e faz o quê? Libera essa pessoa dali, liberta Atenas desse ditador. Vamos ler a próxima situação. A tirania de Demétrios de Falero, que é esse carinha aqui que já está na cidade de Atenas, que foi colocado por Cassandro. A tirania desse Demétrios, de grande consequência para a formação da paisagem urbana e fúnebre ateniense, teria fim com a libertação da cidade, comandada por Demétrios Poliocertes, toma cidades, filho do general e pós-lutante ao trono macedônico Antígono isso daí mesmo. Sobe lá pro mapa de novo pra gente ver. Olha só, eu preciso, quando a primeira vez eles apresentaram isso pra mim, até quando o Gustavo estava aqui, o Gustavo explica muito bem. Quando eu não sei o nome das pessoas e onde elas estão associadas, eu fico perdido no mapa. Demétrio, eu não sei quem é Demétrio. Você sabe quem é Demétrio? Eu não sabia quem é Demétrio. Ela falou, Demétrio, entendi, muito interessante. Então assim, eu quero que vocês associem com a imagem, que talvez fica mais fácil. Lembra que tem 5 generais aqui? 5 generais, ok? Esse daqui a gente já conhece. Ptolomeu, Seleuco, Cassandro e Licímaco. Esses são os 4 generais que a gente sempre estuda na profecia, ok? Tá dando para ver na filmagem? Ou tá muito claro? Oi? Você vai colocar? Então tá. O que acontece aqui? Nessa área verde, já que na filmagem está mostrando a tela e não está me mostrando, na área verde é a área de Antígono, que é esse rei que vai ser destruído, e aí vai ficar quantos generais? 4. Então essa área verde é a área de Antígono. Antígono, é isso que eu quero que vocês vejam. Lembra o carinha que libertou aqui no mapa? Olha aqui no mapa, aqui no meu mapa. Lembra o outro Demétrios que vem aqui? Ele que vai libertar ele, que ano? 307. Estão seguindo junto comigo? Esse Demétrios, ele é filho de quem? Antígono, é isso que eu quero que vocês vejam. Não sei se eu estou escrevendo certo, Antígono. Então, o Antígono que está aqui governando nessa área verde tem um filho que se chama Demétrios. Esse Demétrios, ele vai libertar Atenas. E Atenas é de onde? É daqui dessa área da Macedônia, de Cassandro. Tá vendo aqui no mapa, roxinho? Cassandro conquista essa área aqui. Mas o que Demétrios vem fazer? Ele, tá vendo que aqui tá verdinho a área de Atenas? Então, Demétrios, que é dessa área verde, ele vem e invade a região de Cassandro e liberta Atenas desse ditador. E aí que começa a 4ª Guerra dos Diádocos. Estão comigo? Vocês estão seguindo comigo aqui? Ficou claro? Por que eu quero que vocês vejam isso?
Esse marco aqui é o marco do tempo do fim da nossa história. Eu já estou indo para a nossa história, muito longe. Mas vamos lá. Isso daqui é 1989, na nossa história. E a nossa história é qual geração? É a quarta geração, não é isso? Isso daí é um outro estudo completamente diferente. Mas a gente sabe que isso daqui é a quarta geração. E aqui em 307, o que começa? A quarta guerra dos Diádocos. Então é isso que eu quero que vocês comecem a visualizar, esses paralelos que existem nas histórias, ok? Começa ali, é como se fosse a faísca da quarta guerra dos Diádocos que está acontecendo. Então você... Sim? Desculpa, eu não consegui entender. Não sei se foi só eu. Ou qual parte? Porque a gente sabe que são 4 generais que pegam o território todo Sim, da Grécia. né? Depois de Alexandre. Aham. De onde apareceu o Antígono? São 4. São vários generais. Ó, é isso que eu mostrei no início. Deixa eu mostrar aqui de novo, sem problema. Alexandre morre em 323. A profecia diz que quando o chifre cai, surge 4, não é? Só que se você vai na história, e é o que o Uriah Smith, você vai ver ele aplicando. Quem são os 4 generais? Cassandro, Licímaco, Ptolomeu e Seleuco. Esses 4 generais só aparecem aqui, em 301. Antes disso, você tem 5 generais, eu acho que aqui você tem 12. Então você não pode dizer que a profecia foi cumprida quando Alexandre morreu. Você pode dizer que a profecia do chifre que caiu se cumpriu aqui. Mas quando surge 4, não é aqui quando ele morre. Quando surge 4 é depois de 22 anos, ok? Então até você chegar nessa guerra aqui, que é a Batalha de Ipso, você tem vários generais. Eu acho que aqui você tem 12, mas chega aqui nessa época aqui, você vai ter 5, ok? Quando tem essa última batalha, aí sim que aquela área verde ela é disseminada, ok? E aí o que acontece? Aí ficam os 4, entendeu? É assim que funciona a dinâmica. A profecia demora 22 anos, o chifre não cresce assim, né? Pim! Demora um tempinho para ele aparecer. Então assim, existe esse período que existem mais generais na Grécia antes de ficar repartido para 4. Né? Ficou claro? Ficou mais claro sobre isso? Melhorou. Obrigada. Nada, que isso. Então tá. Então a gente tem aquela área ali da Atenas, ok? Que é na Grécia, que tá com esse ditador Demétrios, que foi colocado por Cassandro. E aí o que o filho de Antígono faz? Vai lá e liberta Atenas desse ditador. A gente leu isso nas passagens da Ellen White? Não, a gente leu isso na passagem da internet, ok? Então essas citações vocês vão ver, é história. Então tá. Agora a gente vai para a Segunda Guerra Mundial, ok? Então agora esquece a história de Pirro, a gente já está lidando na Segunda Guerra Mundial, tá? Guerra Civil Espanhola. Uma coisa que eu quero que vocês notem é o seguinte. Cassandro estava lutando contra Antígono no seu território aqui. A gente vê que Antígono, ele o quê? O que ele faz? Ele invade esse território de Atenas e liberta Atenas desse ditador. Tá? Vamos para a história da Guerra Civil Espanhola. Essa guerra começa em 1936 e ela acaba em 1939, 1º de abril. Então vou colocar aqui embaixo. Vamos ler aí o que está na citação. Devido ao clima político internacional na época, a guerra teve muitas facetas e diferentes pontos de vistas, e viram como uma luta de classes, uma guerra religiosa, uma luta entre ditadura e democracia republicana, entre revolução e contra-revolução, entre fascismo e comunismo. Eu quero que vocês entendam que a guerra ainda não começou. A Segunda Guerra ainda não começou. E como é que a Europa está dividida? Fascismo e... O que está acontecendo aqui?
Existem países que são comunistas, como a União Soviética, e tem países que são o quê? Já apoiando ali naquela época o fascismo. Algum exemplo que existe? Itália, certo? A Alemanha também estava sobre nazismo, mas estava dando apoio. Mas existe o quê? Esse entrave que está tendo ali entre a disputa de fascismo e comunismo. E como que está a situação na Espanha? É uma guerra civil praticamente que está acontecendo ali dentro. Existe o quê? Os nacionalistas, que é o que a gente vai ler agora, e existe os republicanos, que são mais a favor do quê? Do comunismo. Então vamos ler comigo aqui que eu quero que vocês vejam que está dividida a situação ali na Espanha. As tropas chamadas de Movimento Nacional foram reforçadas desde o início da guerra pela ajuda militar direta da Alemanha de Hitler. Então o que eu quero que vocês comecem a notar é que Hitler está apoiando quem? Os nacionalistas, que são o quê? Fascistas ou comunistas? Fascistas. Quem é o general na época? General Franco. Acho que eu não coloquei isso aqui. Tá aqui, ó. Vamos continuar lendo, você vai ver. Expressa no bombardeamento, eu tô aqui, ó, nessa parte. Expressa no bombardeamento e Guernica em Madrid e da Itália de Mussolini, que enviou o corpo trupe voluntaire, corpo de tropas voluntárias e a aviazione legionária para a frente nacionalista, assim como engajou aviões e submarinos no esforço da guerra franquista. O Vaticano apoiou igualmente Franco, pois a igreja condenava o comunismo. Então o que eu quero que vocês vejam aqui é que existe uma batalha do rei do sul e do rei do norte. Talvez é bom colocar isso aqui para vocês visualizarem. A gente sabe que o rei do sul tem as características do quê? Do ateísmo. Então vou colocar aqui no quadro para sempre ficar aqui. Tem o rei do norte. Está do lado. E o rei do sul. Certo? Quem é que é o comunismo nessa guerra? Eu vou colocar aqui Hitler na Alemanha, pode ser? Outra? Desculpa, Hitler. Hitler, Alemanha. Ok? E quem é que está apoiando ao outro lado da guerra? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que nesse caso, Stalin. Gente, mais uma vez, eu não tenho como provar rei do sul e rei do norte, mas a gente sabe que o rei do sul é o quê? Ateísmo, o rei do norte vai para o quê? Pelo lado do catolicismo. E quem é que está apoiando a guerra ali na última linha? O Vaticano apoiou o quê? Igualmente a Franco. Então a gente vê que você tem não só o Estado, como a Alemanha, mas você tem o quê? O Vaticano, você vê que o Papa ele está fazendo o quê? Dando suporte para o fascismo aqui nessa época também. Eu vou colocar aqui o Vaticano. Ok? Então tá, essa é a linha que está acontecendo na Segunda Guerra Mundial, entre o rei do sul e o rei do norte. Você tem a Alemanha versus a União Soviética. E eu quero que vocês consigam notar que o mundo já está dividido, ou pelo menos a situação na Europa já está dividida entre essas duas frentes. Entre o quê? Rei do sul e rei do norte. Você consegue visualizar isso? Olha a segunda parte. União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, os republicanos. As tropas republicanas receberam ajuda internacional proveniente da URSS, recebendo cerca de 326 tanques. Mais embaixo, recebeu ajuda também em brigadas internacionais compostas de militares de frentes socialistas e comunistas de todo o mundo e de numerosas pessoas que, a título individual, entravam na Espanha a defender o governo da República. Então presta atenção no que está acontecendo. Obrigado. Qual é o que não dá choque? Então o que está acontecendo? Dentro da Espanha você tem o quê? O Estado, a República, que está sendo como? Está sendo comunista, certo? Mas você tem, como é que está o movimento nacional? Eles são o quê? Mais a favor do fascismo. Então você vê que o país está dividido. E o que está acontecendo? Está tendo guerra dentro do país, mas quem é que está dando suporte? Gente de fora. Então aqui está a Espanha e tem um país dividido entre fascismo e comunismo. Quem é que está dando suporte aqui para o comunismo? O RSS. Quem está dando suporte para o fascismo? A Alemanha. Não olha geograficamente, tá? Eu sei que a Alemanha está mais para cá.
Mas o que eu quero que vocês visualizem é que isso é uma guerra de procuração. A guerra de procuração é uma guerra onde não só o país está lutando entre si, mas outras influências exteriores estão o quê? Lutando lá dentro. O Hitler está lutando contra a União Soviética? Não. Ele está lutando contra... Ele está fazendo o quê? Eles estão lutando na Espanha para conseguir o quê? A Espanha. Vocês têm que entender que é isso que está acontecendo na Síria agora. Você tem os rebeldes que estão recebendo suporte de quem? Dos Estados Unidos, mas o governo de Assad está recebendo suporte de quem? Da Rússia. É a mesma coisa que está acontecendo agora. É uma guerra de procuração na Síria. A guerra no Afeganistão é a mesma coisa. A guerra no Vietnã é a mesma coisa. É sempre o país, e quem são as grandes potências que querem ter influência daqueles países? É a Rússia e os Estados Unidos, é o rei do Sul e o rei do Norte. Se você entender que essa guerra nunca parou, essa guerra está ali até hoje. E a gente precisa entender que essas guerras do passado, elas estão dando luz para a gente hoje. Então a gente está vendo que a Espanha está nessa guerra de procuração, onde outros países externos estão dando suporte com duas ideologias completamente diferentes. E por que isso? Porque eles querem zonas de influência. Eles querem ter países de influência. Se eu tenho um país que é comunista, a gente vai estudar isso mais hoje. Você vai ver o que a Síria fez com os Estados Unidos por causa do governo de Assad. A gente vai ver que a briga hoje totalmente é para ter países, ter esferas de influência. Você ter países aliados, onde você pode ter o quê? Melhores relações comerciais e poder destruir economicamente outros países, se você tem um centro ali mais forte, ok? Então é isso que está acontecendo aqui na Alemanha. E em 1º de abril de 1939 acaba essa revolução, ok? Então tem dois inimigos claramente notáveis aqui já nessa época aqui. E é isso que eu quero que vocês visualizem. Isso daí, minha gente, mais uma vez, é uma coisa que vocês têm que buscar também. Eu também estou buscando, a gente tem que buscar cada vez mais. A tese ela marca como os 10 anos, começando em 1929, por vários motivos. E eu não sei um motivo assim mais pontual para marcar, mas a gente sabe que 1929 é um marco muito importante. O que acontece em 1929? A queda da Bolsa. Isso é uma crise que acontece o quê? Mundialmente, ok? Mas a gente tem esses 10 anos marcados aqui. E é mais importante entender, buscar mais por que aqueles 10 anos, por que existe 1929 ali como marco. Porque a guerra de procuração não dura 10 anos, como dura na nossa história, ok? Essa guerra aqui começa em 1936, mas ela marca 10 anos aqui porque tem outro marco e não tem exatamente muito clareza qual é o marco que ela coloca em 1929. É o Tratado de Latrão? É? Não tá, eu não tenho muita certeza. Obrigado. Tratado de Latrão, segundo a Mari está falando aqui. Latrão. Ok. Ok, mas vamos dar continuidade, que a gente vai ver como que essa história liga. Se vocês lembram dos estudos da linha de reforma, é incrível a gente ver como que a história se junta, ok? A gente vê que às vezes um marco nem é tão forte como o outro, mas se você liga a história inteira, você vê como que é impossível você negar que Deus está controlando a história. É incrível, a gente vai ver hoje mais sobre isso. Ok, vamos para o próximo marco. O próximo marco agora, vamos voltar para a história de Pirro. Volta comigo aqui na história de Pirro, ok? E o ano é 303 a.C. Eu vou colocar Pirro aqui no quadro, botar outra cor para ficar mais alto. A gente vai ver que Pirro, ele é o rei do sul. E o rei do norte é Demétrios nessa história, ok? Então eu vou deixar aqui no quadro, se vocês tiverem dúvida, vocês sempre vêm aqui para você saber a conexão que a gente está fazendo das histórias. Talvez seria... É porque é uma coisa que vocês têm que buscar. Nesse vídeo que mostra como que Pirro faz paralelo com Stalin e com Putin, é incrível ver isso, mas eu não tenho como passar isso aqui agora, tá? Talvez eu passe depois, mas pelo menos segue a lógica aqui comigo se você tem dúvida em relação a isso, você vai ver como se encaixa, ok? O que acontece em 303? Pirro mais Demétrios, jovem guerreiro, vamos ler ali. Banido de seu próprio reino, Pirro, que tinha apenas 17 anos, juntou-se a Demétrios, que era casado com sua irmã Deidamia, e o acompanhou para a Ásia, onde as forças de Antígono... Quem é Antígono?
Pai de Demétrio. Tá todo mundo aqui comigo? Não quero que vocês estão perdidos. Quando a primeira vez que apresentaram isso pra mim, a pessoa falava Antígono, Demétrio, eu ficava voando na maionese. Então assim, eu preciso que vocês seguem. Quem é Antígono? É pai do rei de Demétrios, ok? Vocês estão seguindo aqui comigo. E agora a gente tem Pirro, que é o rei do sul, que ele está se aliando com Demétrios, que é quem? Filho de Antígono. E Antígono é aquela região que cor? Verde no mapa. Então segue aqui comigo. E acompanhou para a Ásia, onde as forças de Antígono e seu filho Demétrios enfrentariam os demais sucessores de Alexandre, caçando-lhe cima com Ptolomeu e Seleuco. Então você tem Antígono, que tem o filho que é Demétrios, que está junto agora com quem? Pirro, que tem 17 anos, eles vão lutar contra esses 4 generais. Estão vendo aqui agora? Pelo comando do seu império. A batalha decisiva se deu em Ipso, na Frígia, na Ásia Menor, em 301, durante a qual Pirro ganhou uma grande reputação pelo seu valor militar. Então Pirro, ele começa a entrar agora no cenário mundial, ok? Tem 17 anos, mas na batalha de Ipso ele vai começar o quê? A ganhar bastante valor militar. Então eu quero que vocês vejam que esse marco aqui é muito importante, porque nesse marco a gente tem uma aliança de quem? Do rei do sul com o rei do norte. Então eu vou colocar aqui Pirro mais Demétrios. E se você quiser colocar, você pode fazer assim, ó. Rei do sul mais rei do norte. Agora a gente vai para a Segunda Guerra Mundial. Volta aqui comigo na Segunda Guerra Mundial. O que fez começar a Guerra Mundial? Estou perdido aqui no meu... Uma semana e alguns dias antes da Segunda Guerra Mundial, o que Hitler faz com a Rússia? Uma aliança, ok? Eu vou explicar um pouco mais a respeito sobre isso. Presta bem atenção, eu já vou falar logo e depois eu explico. Hitler, que é o rei do norte, ele vai fazer uma aliança com a Rússia. Então eu já vou marcar aqui, aí eu explico por que eles fez isso. Mas eu quero que vocês vejam que existe um paralelo, que o rei do sul faz uma aliança com o rei do norte. Aqui você tem Hitler, vou colocar rei do sul primeiro. Vou botar aqui o URSS mais Alemanha. Ok? URSS mais Alemanha. União Soviética mais Alemanha. Pirro mais Demétrios. Rei do sul, rei do norte, rei do sul, rei do norte. O que acontece? Esse é chamado Pacto Molotov-Ribbentrop. Ok? A Alemanha já tinha perdido a Primeira Guerra Mundial. E por que ela perdeu a Primeira Guerra Mundial? Tem vários motivos, eu vou mostrar um. A Alemanha está aqui. O que tem aqui do lado? Tem Polônia, tem Rússia, aqui tem França, tem Inglaterra aqui desse lado. Então a Alemanha ela tem que lutar em quantas frentes? 2 frentes. Então ela percebeu que isso era o quê? Era suicídio, e ela fez isso e realmente sofreu um suicídio. Então assim, ela vem a Inglaterra vindo desse lado, ela tem a França desse lado, e tem mais quem vindo desse lado? A Rússia. Então ela aprendeu com a guerra. Então agora, o que a Alemanha quer fazer? Ela quer conquistar esse país aqui, que é chamado o quê? Polônia. E para conquistar a Polônia, se ela começar aqui, ela sabe que ela vai ser atacada por quem? Pela Rússia. Tá vendo? Porque ela perdeu a Primeira Guerra Mundial. Ela já sabia que ela ia receber ataque dos 2 lados. Então o que Hitler faz? Ele vai lá para Stalin e fala o quê? Vamos fazer um pacto de não agressão. Essa é a aliança que eles estão fazendo aqui. E é esse que é o pacto que é chamado o Pacto Molotov-Ribbentrop, sei lá como é que se pronuncia isso. Então aqui tem a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e Hitler faz aliança com a Rússia para que os dois vão invadir a Polônia e de forma que eles não se agridem. Aí Hitler só precisa lutar em qual lado? Do lado de lá. Estão conseguindo entender comigo a lógica? Seguiu o que está acontecendo? Esse pacto tem 3 fatores. Isso vai ser muito importante para a gente entender o ano de 2018, ok? Que é a Batalha de Heracleia. Tem 3 fatores, olha aí comigo, vamos descer. Não agressão, primeiro ponto. Em linhas gerais, estabelecia em ambas as nações que ambas as nações se comprometiam a manter-se afastadas uma das outras em termos bélicos, ok? Nenhuma nação favorecia os inimigos da outra, nem tampouco invadiriam os seus respectivos territórios, além do que a União Soviética não reagiria a uma agressão alemã à Polônia, e que em contrapartida a Alemanha apoiaria uma invasão soviética à Finlândia, entre outras concessões. De fato, a invasão nazista surgiu-se
a invasão soviética na Polônia e também na Finlândia, ainda em 1939, ok? Essa é a primeira parte, não agressão. E eu quero que vocês deem atenção a isso, que essa parte aqui são 3 pontos. O primeiro é não agressão. Segundo pato, esferas de influência. A gente tem que visualizar que isso está ilustrando a nossa história agora. Os 2 protocolos secretos, os 2 governos organizaram a partida dos territórios da Europa do Leste, vocês estão lendo comigo? Em zonas de influência. Então eles reparam, o que o país quer? Você acha que, gente, olha para a Síria. O que a Rússia quer na Síria hoje? Você acha que a Rússia vai lá construir uma cidade na Síria? Olha, é um deserto. Mas por que eles querem a Síria? Porque aquilo é uma zona de influência polar que vai passar o quê? Que passa óleo, que passa gás natural. É por lá que é um centro de o quê? De transações de o quê? De coisas de interesse, como óleo, gás natural, essas coisas de... Quando eu falo óleo, eu tô falando petróleo, né? Que é óleo. Então, assim, todas essas coisas é o quê? Por linhas de tubos que passam por lá. Então, assim, aquela área é uma área de zona de influência. Não é que os Estados Unidos quer lá construir uma Nova York na Síria. Você acha que esse é o objetivo dos Estados Unidos? Não, ele quer o quê? Países que possam dar situação, privilegiar eles financeiramente. Então, assim, é isso que está acontecendo. Tá? Então, assim, eles dividiram a Europa em zonas de influência, a área que eles querem ter interesse como eles. Só que aqui, na verdade, é o quê? Conquista territorial mesmo. Aí fala bem assim, decidindo que a Polônia deveria deixar de existir, passando o seu território para a Alemanha e para a União Soviética, que a Lituânia ficaria sobre a alçada alemã, mas mais tarde a Alemanha tomou a Lituânia por outras zonas de influência, ficando a Lituânia sobre a alçada soviética, que a Estônia e a Letônia passariam para a União Soviética, bem como grandes partes da Finlândia e vastas zonas da Romênia e da Bulgária. Então vocês estão vendo que eles estão fazendo o quê? Dividindo a Europa em zonas de influência. É esse o que está acontecendo aqui. Então, o segundo ponto é o quê? Esferas de influência, ou zonas de influência. Esferas de influência. E o terceiro ponto? Comércio. O que está acontecendo? O pacto estabelecia também fortes relações comerciais, vitais para os 2 países, nomeadamente petróleo soviético na zona do Cáucaso e trigo da Ucrânia, recebendo em contrapartida ajuda e equipamento militar alemão e ouro. Esse novo fato nas relações internacionais alarmou a comunidade das nações. Não só porque os nazistas eram supostos inimigos dos comunistas. Será que os nazistas eram inimigos dos comunistas? Sei o que estava acontecendo na Espanha aqui? O que estava acontecendo? O país está dividido entre quem? Fascismo e comunismo. A Alemanha dando suporte ao fascismo e a Rússia dando suporte ao quê? Ao comunismo. Então eles não são amigos. Então isso alarmou quem? Os inimigos. Alargou a comunidade das nações porque eles eram o quê? Inimigos, mas também porque secretamente objetivava a divisão dos estados da Finlândia e outros, segundo as esferas de interesse de ambas as partes. Então existe o pacto comercial, e só falando um pouquinho desse pacto, é mais ou menos assim. A Rússia ia dar suporte para a Alemanha financeiramente. Como é que a Alemanha ia pagar isso? Equipamentos militares, ok? Então a Alemanha vai pagar a dívida, né, que ela está recebendo de dinheiro, como? Com armas, ok? E conhecimento bélico, como construir essas coisas, porque a Rússia, né, sempre foi um pouco atrasada nesse fator. Então existe essa aliança que acontece em 23 de agosto. E quando que começa a guerra? 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1º de setembro. 8 dias depois. Começa a guerra. Pra você ter uma ideia, quando eles fizeram os acordos e a Inglaterra já estava sabendo disso, eles começaram a esvaziar as cidades. Então assim, o mundo sabia que o quê? A guerra estava para começar. Tá? 1939, isso é 23 de agosto. Mas eu quero que vocês vejam por que uma guerra pírrica faz paralelo com a Segunda Guerra Mundial. Quem é que está controlando a história? É Deus que controla a história. Ele está mostrando isso para mim e para você hoje. Porque a gente vai ver como que isso faz paralelo com o quê? 2014. O que acontece em 2014? A gente vai falar isso quando a gente chegar lá, ok? Mas existe o quê? Não, só para falar um pouco disso. Conluio, já ouviram falar de conluio? O que é conluio?
Uma aliança entre quem? Rússia e Estados Unidos. Para quê? Para a eleição americana de 2016. Então você vê que a Rússia e os Estados Unidos, que são totalmente opostos, que não são aliados, eles estão fazendo o quê? Uma aliança. Para o quê? Para conseguir ganhar a batalha da eleição americana. Então assim, se a gente está achando que as coisas vão se explodir no final do mundo com guerra, com bombas nucleares, a gente está olhando a história da forma errada. Porque a guerra na nossa época é uma guerra de informação para ter zonas de influência. E essas zonas de influência se conquista de outra forma. Não é com bombas nucleares, ok? Então assim, a gente vai ver como que essas coisas estão acontecendo. Isso está ilustrando a nossa história aqui no passado. Isso não é só um estudo de história interessantinho. Isso daqui é uma coisa que está mostrando pra gente o que vai acontecer no futuro. Porque a Bíblia diz que quem é que controla a história? Deus. Ok? Próximo passo. Batalha de Ipso. Agora a gente volta aqui para a história de Pirro. Vocês estão aqui comigo? Estão seguindo? Quando que foi a batalha de Ipso? 301. Essa é a batalha que dividiu-se em quantos? Em 4. O que acontece na Batalha de Ipso? Vamos ler aqui a citação. A Batalha de Ipso foi um conflito da Quarta Guerra dos Diádocos, entre alguns dos diádocos, os sucessores de Alexandre o Grande, ocorrido em 301 a.C., perto da cidade de mesmo nome na Frígia. Antígono e seu filho, quem? Demétrios, da Macedônia, lutaram contra a coalizão de 3 outros companheiros de Alexandre: Cassandro, Licímaco e Seleuco. Então é isso que eu quero que vocês vejam. Existe uma aliança tripla aqui. Quem é essa aliança tripla? Gente, quando a gente for para a Segunda Guerra Mundial, vocês vão ver. É Cassandro, mais Licímaco, mais Seleuco. Eles estão lutando contra quem? Eu vou colocar aqui Demétrio, que tá recebendo suporte de quem? Pirro. Então você tem o rei do sul e o rei do norte, não é isso? Tá vendo que o rei do sul tá lutando junto com o rei do norte? Se você quiser escrever aqui, ó, rei do sul e o rei do norte. Mas Demétrio é filho de quem? Antígono. Então você tem Antígono e Demétrio lutando contra uma aliança tríplice. E Demétrio, que é o rei do norte, ele está lutando com quem? Com Pirro. Essa é a única batalha que eles vão lutar junto. Logo depois eles vão separar. E a gente vai ver que é a mesma coisa que acontece em 2016. É a única vez que Trump e Putin eles vão estar juntos. Logo depois eles vão começar o quê? A se separar, ok? A guerrear um contra o outro. Então assim, a gente vai ver isso um pouco mais. Mas vamos lá, vamos ler um pouco mais. A batalha terminou com a vitória dos diádocos aliados, a morte de Antígono e a desintegração do exército de Demétrio. Foi a última chance de se unir o Império Alexandrino. É isso que eu quero que vocês vejam. Lembra que estava dividido a Grécia em 5? Essa era a última oportunidade, segundo os historiadores, de unir esse império novamente, que estava separado. E a gente vai ver isso, que a eleição de 2016 foi a última oportunidade de você ter os Estados Unidos junto novamente, porque agora é o quê? É Trump. E o Trump, o que ele traz? A lei dominical e a divisão se segue, ok? A gente está vendo mais e mais recentemente um começo de uma guerra civil dentro dos Estados Unidos. Que os Estados Unidos estão divididos. Aqueles que apoiam o Trump e aqueles que são o quê? Contra. Ok? Então assim, mas a gente não está falando da nossa linha aqui agora, a gente está falando de Pirro. Então tem 3 aliados, rei do sul e rei do norte lutando juntos. Isso, exatamente. Ele já tinha, ele já foi para essa guerra com um olho. Ok? Mas ele morre nessa guerra e leva essa flechada. Sim, mas ele morre. Exato, ele morre nessa guerra antiga. Ele já era de um olho e ele morre nessa guerra. E eu quero que vocês vejam, antes da gente pular para a Segunda Guerra Mundial, eu quero que vocês notem o que acontece aqui. Depois que eles fazem essa guerra, olha só, Macedônia dividida, vamos descer um pouco para a gente ler junto. Em 298, logo depois disso daqui, Cassandro morreu deixando o trono para seu filho Filipe.
que morreu dentro de 4 meses de causas naturais. O reino foi dividido entre os demais filhos de Cassandro. Antípatro recebeu a metade ocidental e Alexandre V a metade oriental. Em 295, Antípatro reivindicou a totalidade do seu reino e expulsou seu irmão. Olha só o que está acontecendo. Desce um pouco mais aqui, para não precisar escrever aqui. Daqui, rabisco meu. Cassandro morre, é dividido. Aí vem Filipe. O que acontece com Filipe? Filipe morre, ok? Então você tem Cassandro morre, seu filho pega, ele morre, aí é dividido entre os 2 irmãos, Antípatro e Alexandre. O que Antípatro faz? Ele reivindica a totalidade do seu reino e ele expulsa o seu irmão. Então você tem uma guerra que está acontecendo aqui nos 2. Essa pessoa aqui, ele expulsa Alexandre. Aí o que Alexandre faz? Ele pede uma ajuda de Pirro e Demétrios, ok? Entre eles 2. Só que Pirro chega primeiro. E ele vai lá e resolve a situação e bota Alexandre no poder novamente. Então aqui, se você está perdido, volta aqui comigo. Só quero que vocês entendam que depois que aconteceu essa guerra de Ípso, o reino de Alexandre ele foi o quê? Dividido. A Macedônia foi dividida. O filho morre e os 2 irmãos começam a brigar. Um tira o outro do poder. Aí esse que sai do poder, ele pede ajuda de Pirro e Demétrio, do rei do sul e do rei do norte, ok? E aí Alexandre pediu a Demétrio e a Pirro para vir em seu auxílio, pode voltar lá no texto. Como Demétrio não poderia ajudá-lo de imediato, Pirro se apressou primeiro. Pirro veio com a condição de que ele receberia todos os domínios macedônicos na metade ocidental da Grécia. Então você vê que o reino de Pirro, depois se vocês subirem ali, ele aumenta um pouco. Agora pode descer, vamos na segunda parte do texto, aqui. Olha só o que diz ali em negrito. Demétrio, antes, nesse segundo parágrafo, começando Demétrio. Demétrios, porém, deixou Atenas e foi para a Macedônia no final de 294. Visto que Alexandre V já estava estabelecido em seu reino, este começou a desconfiar das intenções de Demétrio. Então lembra que Pirro foi lá ajudar esse Alexandre a ir no poder, ok? Lembra que o irmão de Alexandre tinha tirado ele fora. E aí Pirro vem lá e ajuda a colocar esse Alexandre de volta no poder, tá? Aí o que Demétrios ele chega atrasado na situação, mas ele fica lá ao redor da região. E aí fala bem assim, permeado por conspirações palacianas, por fim Demétrios matou Alexandre no banquete, tornando-se rei da Macedônia. Foi reconhecimento da Macedônia, com o reconhecimento quase imediato das tropas macedônicas. Então assim, o que eu quero que vocês vejam aqui você tem a Macedônia. Aqui é a Macedônia. Ela é dividida por quantos irmãos? 2. Depois que morre Filipe, Cassandro morre, Filipe morre, 2 irmãos. Tem aqui o irmão 1 e o irmão 2, que é Alexandre. Esse irmão tira Alexandre do poder, ok? Aí o que Alexandre vai fazer? Vai pedir ajuda de quem? Pirro e Demétrios, ok? Quem é que chega primeiro para ajudar? Pirro. Demétrio chega depois. Tá? Aí Pirro aumenta a área dele aqui, de Épiro, ok? Mas aí o que Demétrios faz? Mata Alexandre. E aí o que Demétrios conquista? Essa área da Macedônia. Então aqui é Demétrios. Agora que vocês vão ver que essa tensão vai aumentar entre quem? Entre Pirro e Demétrio. É isso que eu quero que vocês vejam. Agora Pirro e Demétrios vão começar o quê? A lutar um contra o outro, porque essa tensão vai ficar, Pirro vai ver, opa, ele está muito perto de mim, ok? Então assim, essa dinâmica que está acontecendo, a Macedônia, ela é dividida, tá? Então se vocês quiserem colocar aqui, a Macedônia é dividida. Não aqui, coloca aqui, ó. Uhum. Vamos agora para a Segunda Guerra Mundial novamente. 1º de setembro de 1939. O que Hitler inventa de fazer? Invadir Polônia. Lembra que eu acabei de apagar? Vamos aí para o mapa, aí para baixo. Desce aí no mapa para a gente ver. Tá vendo aqui a Alemanha em azul? Pode subir mais. Sobe mais, sobe mais, sobe mais, sobe mais. Aqui. Aí já conseguimos ver a França e a Alemanha.
Olha aqui, isso daqui é o território da Polônia. Tá vendo aqui de azul? A Alemanha inventa de invadir Polônia e Rússia vem do outro lado. Estão vendo aqui acontecendo? Então é isso que está acontecendo. Essa invasão da Polônia é em 1º de setembro. 2 dias depois, a França declara guerra a França e a Inglaterra declararam guerra à Alemanha. Então vamos ler a citação, sobe lá um pouco. Vocês veem assim, depois de garantir, olha só o que começou a guerra. Presta bem atenção. Depois de garantir a neutralidade da União Soviética, quando? Nesse pacto aqui que teve. Depois de garantir a neutralidade da União Soviética através do Pacto Alemão-Soviético de Não Agressão, de agosto de 1939, ok? Depois de ter uma aliança, a Alemanha iniciou a Segunda Guerra Mundial invadindo a Polônia em 1º de setembro de 1939. Grã-Bretanha e França responderam declarando guerra à Alemanha em 3 de setembro. Dentro de um mês, a Polônia foi derrotada por uma combinação de forças alemãs e soviéticas e dividida entre a Alemanha nazista e a União Soviética. Então aqui, o que acontece aqui nessa história? É o início da Segunda Guerra Mundial. E quem é que está nessa guerra? Quem é? A França, mais Inglaterra, mais quem? A Polônia, porque eles se aliaram com quem? Eles foram defender quem? A França e a Inglaterra? A Polônia, certo? Então você tem 3 aliados contra quem? Hitler mais... Que está recebendo suporte de quem, Hitler? Da Rússia. Então é isso que eu quero que vocês vejam, que essa história, gente, elas estão seguindo o mesmo padrão. Então, voltando aqui na história de Pirro, só para a gente visualizar, tem esses 10 anos aqui, aí você vê em Demétrios liberta Atenas de um ditador, você vê Pirro e Demétrios, ele entra numa aliança e aí eles vão para a primeira batalha junto, que é a Batalha de Ipso. Nessa Batalha de Ipso você tem 3 aliados, e o rei do sul e o rei do norte estão trabalhando junto contra 3 aliados. Se a gente vai para a Segunda Guerra Mundial, você vê aqui que a Espanha, ela o quê? Ela sai dessa Guerra Civil Espanhola, ok? Assim, como aqui é libertado. E aqui depois o rei do sul e o rei do norte, eles vêm em uma aliança. E depois que eles vêm em uma aliança, eles começam uma guerra junto. Você vê que o rei do sul e o rei do norte estão lutando contra 3 aliados. Assim como o rei do sul e o rei do norte estão lutando contra 3 aliados. Vocês estão conseguindo seguir junto comigo? Ok. Então vamos lá. Vamos voltar agora para a história de Pirro. O que acontece depois disso daqui? Onde é que Demétrios está? Ele está aqui na Macedônia, certo? Vamos ver, tem um mapa da Macedônia aqui. Desce lá um pouquinho, pode ir descendo, pode ir descendo. Pode ir descendo, vai descendo, vai descendo. Aqui. Olha aqui o que está acontecendo. Então Demétrios está na região da Macedônia, certo? Amarelo. Pirro está aqui na cidade de Épiro. Esses círculos vermelhos sou eu que dei. Ignora esses riscos rosas aqui, que é só um site. Eu só queria pegar uma imagem da Macedônia que tivesse o nome das cidades. Etólia, Tebas, essas cidades antigas que é importante utilizar. Então eu peguei um mapa antigo, não sei nem o que é esses riscos aqui, tem que ler aqui no gráfico. Então ignora eles. Então você tem Pirro aqui, você tem Demétrios lá. Demétrios, ele desce aqui para resolver um problema nessa região aqui de Tebas. E o que Pirro inventa de fazer? Pirro, ele inventa de invadir essa área aqui, ó, da Tessália. Tá? Então Pirro, ele sai daqui de Épiro, ele tenta invadir a Tessália, e aí Demétrios, ele ouve o que está acontecendo. O que Demétrios faz? Ele sobe. E o que Pirro faz? Ele corre fora. Ele vai embora. Ok? É isso que está acontecendo, a gente vai ler agora, tá? Vamos lá. Desde antes do falecimento de Deidamia, que é a irmã de Pirro, volta lá na citação. Então lembra que Demétrios, que é o rei do norte, ele está casado com quem? Com a irmã de Pirro. Eu esqueci de falar sobre isso, oi? Eles são cunhados. Eles são cunhados, ok? Eles são cunhados aqui, eles vão começar a brigar. Desde antes do falecimento de Deidamia, Pirro e Demétrio, antes tão amigos, já não se entendiam. E as suspeitas e desafetos aumentam após a morte da irmã de Pirro.
Então, assim, irmão de Pirro morre, já começa a ficar ali. Entre dois inimigos poderosos e de espíritos inquietos como Demétrios e Pirro, ciúme e disputas nasceram em breve. Eles cobiçavam os domínios um do outro, e os antigos amigos se tornaram inimigos mortais. Demétrios teve de lidar com revoltas na Tessália e Beócia. Volta lá no mapa. Tessália e Beócia. Pra gente entender. Se eu não vejo no mapa, eu fico perdido. Cadê? Beócia aqui. Cadê Tessália? Tessália, exato. E havia, pode deixar ali no mapa, e havia fortes indícios de que Pirro estava envolvido. A guerra eclodiu em 291 a.C. Durante este ano, Tebas se rebeliou contra Demétrios. Está vendo Tebas aqui? Ele se rebela contra Demétrios da Macedônia. Se rebelou contra Demétrios pela segunda vez, provavelmente instigada por Pirro. Enquanto o rei macedônico, quem é o rei macedônico? Demétrios aqui. Enquanto Demétrios estava indo pessoalmente para dominar a rebelião, então Demétrios está descendo aqui para dominar essa rebelião. Pirro invadiu a Tessália. Então Demétrios está vindo para cá para resolver esse problema. Onde é que Pirro está? Ele invade a Tessália. Estão visualizando? Mas foi forçado a se retirar ao Épiro, a Épiro. Então Pirro ele vem para cá, ele invade a Tessália, mas ele é forçado a se retirar a Épiro antes das forças superiores de Demétrio, tá? Então isso aconteceu em 291. E esse é o primeiro sinal da situação do rei do norte e do rei do sul, de que a aliança deles está o quê? Enfraquecida, ok? Já começa o quê? A ter entraves ali, tá? Então é isso que eu quero que vocês notem aqui. Pirro invade a Tessália. Pode marcar fim da aliança na cidade? Pode. Eu acredito que sim. Uma aliança quebrada, né? Exato, com agosto de 1000. E o que eu quero que vocês notem aqui, vocês podem escrever isso aqui, é que Pirro foge. Nas notas eu coloquei ele pula fora. Ele foge, ok? Pirro, ele foge, tá? E a gente vai ver como que isso tem implicância em 2018, ok? Então assim, é bem interessante. Então eles não têm confronto direto ali, tá? Eles não têm, Pirro e Demétrio não tem confronto direto, mas você vê que essa coisa está acontecendo. Esse próximo marco, pode descer um pouco mais, agora a gente vai voltar para a Segunda Guerra Mundial. Esse é um dos marcos que a gente tem que buscar mais. Esse daqui a Tese apresentou e todas as coisas que a Tese mencionou, eu fui atrás para achar o quê? Dados na internet. E quando ela conta a história da Rússia, da Polônia, da Ucrânia, o que está acontecendo, eu sempre fui lá, ok, vamos ver como é que é. E todos é exatamente da forma que ela contou. Às vezes quando eu conto uma história assim, parece meio fictício, né? Quando a pessoa está contando. E quando você vai ler, é exatamente o que está escrito na história. Esse é um dos que eu não achei. Oi? 1940? Perdão o erro. A gente está acostumado com 1840, eu botei 1840, é 1940, tá? Então, ignorem essa data aí, coloca 1940. Essa data de agosto de 1940 eu não achei, ok? Mas eu confio que a Tese ela não criou isso da cabeça dela, baseado em mais de 2 testemunhas. Então, assim, eu só preciso achar esse documento. Mas ela disse que ali Stalin enviou suplementos que ali, em agosto de 1840, lembra que eles acabaram de fazer uma aliança? 940. Então, até diz que em agosto de 1940, fica o mês todinho praticamente, o quê? Eles meio que param o acordo deles que eles tinham feito, principalmente o de comércio. Por quê? Ambos os lados, lembra que Rússia e Estados Unidos, olha aqui, volta aqui, se você se perdeu na Segunda Guerra Mundial, eu quero que você volta. Hitler faz aliança com Stalin para invadir quem? A Polônia. Eles invadem a Polônia e começa a Segunda Guerra Mundial. Lembra que eles tinham combinado de dividir a Europa? Eles ambos não gostam da divisão que está acontecendo. Nenhum do lado está satisfeito com o outro. Então eles ficam assim, irritados, porque não está acontecendo. E fica quase um mês, eles bloqueiam a situação comercial deles. Porque Stalin está falando que Pirro não está pagando... Stalin está falando que
que Hitler não está pagando, e olha lá, Pirro nem tem nada a ver com Hitler, que Hitler não está pagando o quê? A dívida. Lembra que Stalin está dando dinheiro para ele e Hitler tinha que dar de volta com o quê? Com equipamentos, informação, tecnologia. Então ele fala, você não está me pagando como você deve, você não está pagando a dívida do nosso negócio e a situação das esferas de influência não está dividida de forma legal para nenhum dos lados. Então fica quase um mês, assim, de forma que eles ficam o quê? Brigados. Então você vê uma quebra da aliança, começa a haver um entrave entre os dois países. Esse entrave é só o começo, para depois, o que Hitler vai fazer? Ele vai levar 4 milhões de soldados que ele leva para invadir quem? A União Soviética. Então assim, aqui começa uma faísca para depois Hitler se virar contra a Rússia. Então eles estão aliados aqui, mas Hitler vai inventar de invadir a Rússia. E a gente vai ver como que isso paralela aqui. Então a gente vê que o começo da situação deles começa o quê? A cair ali, tá? Nesse marco de agosto de 1840. Se vocês acharem... 1940, agosto de 1940. Começa. Se você achar esse documento, por favor, me envie. danielmachadop@hotmail.com. Eu gosto de ter a documento. Eu, quando estou assistindo esses vídeos, eu gosto de... às vezes eu demoro 1 hora em 10 minutos. Porque ela até está falando do que aconteceu na Ucrânia, da invasão da Ucrânia. Eu não quero passar com espaço branco nessa parte. Eu paro, começo a assistir coisa da Ucrânia, o que aconteceu. Desde 2004 aconteceu já um entrave na Ucrânia, para chegar em 2014 a Rússia inventar de entrar no país da Ucrânia. Em 2014, entrar e tomar parte da Crimeia. Você sabe o que é a Crimeia? Eu não sabia. Eu vi não sei o que, a Crimeia foi tomada. O que é a Crimeia? Então assim, às vezes demora 1 hora para isso... Gente, a gente não sabe, eu não sei, eu não acompanho política, eu nunca pude acompanhar. Então eu comecei a me envolver mais com esse assunto, às vezes demorava 1 hora para assistir 1 hora para assistir 10 minutos. Porque ela falou sobre a Crimeia, ok, eu tenho que entender o que está acontecendo. Eu ia lá, assistia um documentário do que aconteceu na crise na Crimeia, o que aconteceu na Polônia, o que aconteceu antes disso. Tem professores de história, gente, que são youtubers, que eles fazem um trabalho maravilhoso. Às vezes eles tentam simplificar a história e num vídeo de 10 minutos ele já te dá um resumo do que aconteceu na crise na Crimeia, ok? Na situação da Ucrânia em 2014. E ele traça a história desde 1917, quando a Ucrânia começou ali a se juntar com a União Soviética, entendeu? Então assim, faz isso. Então assim, eu tento fazer isso e botar os textos aqui para você o quê? Ter o respaldo. Então aqui ajuda pelo menos o estudo a ser um pouco mais rápido, que você já tem um texto que mostra de cada marca, mas esse marca aqui eu não tenho. Então se você tiver e puder me enviar, eu vou ficar muito feliz, porque isso ajuda a apresentar mais rápido, a pessoa não precisa, né? Enfim, vamos continuar. Mas assim, é bom estudar assim, você entender o que está acontecendo na situação mundial atual. Eles até diz que eles se encontram em segredo logo depois disso e resolvem os problemas. Também não tem documento disso, mas ela está falando, e baseado em várias testemunhas, eu consigo acreditar que ela está trazendo isso e ela tem uma referência para isso, ok? Vamos voltar para a história de Pirro. Então a gente vem, eles têm uma aliança, eles lutam junto, agora já começa o quê? A quebrar essa aliança. Aí o que agora vai acontecer? O rei do norte, que é Demétrio, vai invadir o território de Pirro, que é o rei do sul. Então aí você vai ver que é a mesma coisa que acontece na Segunda Guerra Mundial. Hitler, que é o rei do norte, ele invade a União Soviética. Você consegue ver o paralelo? Então vamos falar sobre isso agora. 298, né? 289. Então, o rei do norte vai invadir o território do rei do sul, ok? Eu vou colocar diferente porque vocês já têm esse mapa. Não escreva dessa forma, eu vou escrever diferente. Eu vou colocar bem assim, ó. O rei do sul invade o rei do norte, e o rei do norte invade o rei do sul. Ok? Então vamos lá. Vamos ler aqui comigo.
Todos esses textos têm referência. Esse daqui não tem, mas é a mesma referência eu esqueci de colocar, a mesma referência do texto de baixo da parte de Demétrios e Pirro. Em 290, Tebas capitulou, deixando Demétrios livre para enfrentar Pirro e seus aliados na Etólia. Demétrio invadiu a Etólia na primavera de 289 e depois de varrer seus campos praticamente sem oposição, marchou para Épiro. Olha aí no mapa aqui embaixo. Lembra que Pirro inventou de invadir a Tessália, que não era dele? E Demétrio estava aqui, resolvendo o problema em Tebas. O que ele vem para cá? Ele vem para Etólia, tá? E aí depois da invasão, o que aconteceu? Então Pirro invadiu aqui e fugiu. Demétrio veio para resolver o problema, mas ele já tinha fugido. Ele vem aqui resolver o problema da Etólia. Aí o que ele faz? Ele sai aqui abrindo o caminho e passa por dentro de Épiro. Só que uma coisa interessante acontece aqui. E aí eu vou ter que desenhar. Acho que dá para usar aqui vou desenhar. O Demétrios, ele vem aqui para invadir Épiro, ok? E aí Pirro, quando ele ouve, ele vem aqui para o quê? Para confrontar o quanto antes de chegar na cidade, mas tem um desencontro. Então eles não se encontram, ok? E o que acontece em Demétrios? Ele passa reto aqui na cidade de Épiro, sem nenhum embate. E ele vem para uma ilhazinha aqui do lado, aquela ilha de Córtira, ok? Ele vai lá e fica ali naquela ilha. Então assim, mais uma vez eles não têm um embate o quê? Frontal, ok? Mas eles são o quê? Em guerra, tá? Declarado um com o outro. Vamos continuar lendo. Antes da gente ler, eu só vou falar. Quando Demétrios vem aqui para invadir Épiro, e Pirro desce para combater eles de frente, Pirro ele encontra um general de Demétrios. Vocês estão perdidos nos nomes? Quem é Demétrios? É o rei do norte. O rei do norte vai invadir aqui o território do rei do sul, tá? Eu não quero que vocês fiquem perdidos, eu estou vendo a cara de alguns. O rei do norte vem invadir o território do rei do sul. O rei do norte vai passar aqui por dentro, ok? O rei do sul ele vem encontrar, mas eles não se encontram, tá? Estão vendo aqui? Aí o que acontece? O rei do sul ele encontra um generalzinho do rei do norte e eles têm uma briga de mão, ok? Uma briga assim, como é que você fala? Briga sem armas, tem uma... corpo a corpo, ok? E o que acontece? Então assim, o rei do sul, ele batalha com o general do rei do norte, eles não se batalham, tá? E o rei do norte vem lá e passa esse território todinho. Isso vai ser a mesma coisa que vai acontecer quando o quê? A Alemanha, ela vai invadir quem? A Rússia, tá? Então você vê que o rei do norte invade o território do rei do sul. Isso daqui é Demétrios que invade o território de Pirro. Isso vai ser a Alemanha que invade o território da Rússia, ok? Se você tem essa tabelinha aqui na sua mente, vai ser 80% mais fácil de você seguir. Se você decorar que Demétrios é o rei do norte e Pirro é o rei do sul, e se você decora que a Alemanha é o rei do norte e a Rússia é o rei do sul, que já deveria ser muito mais óbvio isso, vai ser mais fácil de você seguir. Agora, quando a gente tem esses espaços brancos na nossa mente, é muito difícil. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou fazendo isso assim? Porque se eu falo para você, eu já dei esse exemplo ontem, se eu falo, o que é o batismo de Cristo na nossa história? Todo mundo vai falar o quê? 11 de setembro. Todo mundo já, o quê? Já sabe. Já está o quê? Os espaços brancos não existem na nossa mente. A gente já o quê? Já sabe, já alinha as coisas. O que é 11 de setembro na história dos mileritas? 1840. A maioria aqui vai o quê? Vai responder isso de forma fácil, porque já está memorizado. A gente já sabe como provar esses pontos. Agora isso daqui é muito novo, então a gente fica o quê? Meio solto assim no ar. Se eu falar para você, o que é Y para hoje? Eu queria que todo mundo respondesse o que é eleição de 2016. Se a gente tem essas coisas resolvidas na nossa mente, fica muito mais fácil da gente o quê? Seguir a história. Então assim, por mais que você está assistindo essa palestra hoje, quando vocês voltarem para casa, vocês vão ter que assistir de novo. E não a minha palestra, mas siga a palestra da Tess. Vocês já assistiram o meu negócio hoje? Vai para o material da Tess. Tem 46 vídeos para vocês verem. 46 vídeos. Então, essa é a prioridade. Então assim, vocês vão ter que ver isso de novo para consolidar mais na mente, tá? A mesma coisa que as linhas reformatórias. Então vamos lá. Vamos ler a próxima, continuando aqui. Mas Daniel, acontece essa mesma situação do rei do norte desencontrar do rei do sul, ou seja, da Alemanha, né, de Hitler, não conseguir encontrar com
Não, eles se encontram. Eles terem uma pequena... Isso acontece? Não, isso não acontece diretamente, é a mesma coisa. A gente vê que não são todas as características da história que acontecem. Mas você só vê essa invasão acontecendo, ok? Mas isso é interessante que isso daqui tem resultado na nossa história. Por exemplo, quando você vê a história do batismo de Cristo, se você vai nas 4 linhas, na história do clamor da meia-noite. A entrada triunfal de Jerusalém, Jesus. Na época dos mileritas, a irmã White mesmo faz um paralelo com a campal de Exeter. Mas você vai na história de Moisés, você não tem uma coisa assim que parece muito marcante pra você marcar. A gente marca umas 10 pragas, ou a 10ª praga que fala que teve um clamor na meia-noite. Então assim, nem sempre tem todos os marcos em todas as histórias, ok? Mas às vezes tem 2 aqui, que marca com 1 aqui e 2 aqui. E nessa história tem 2 aqui, que não marca com 1 aqui, mas marca com outro aqui. Então você vê que se você olha para a linha toda, você consegue ver como que ela está toda costurada. Por mais que um marco, você não consegue ver todas as características. Você vê isso você vê que está conectado ali, os eventos, ok? Então vamos continuar lendo. Volta aqui um pouco. Deixando Pantalco, e eu acho que essa história a gente tem que estudar mais um pouco. Como que estudar? Ver a definição do nome desse Pantalco. Porque essa guerra que ilustra pra gente o quê? O que vai acontecer em Ráfia esse ano, ok? É essa guerra aqui que está acontecendo, que é a Batalha de Ráfia, tá? Então, se vocês veem aí na linha, é a Batalha de Ráfia. Então, assim, pra gente estudar mais, seria bom ir atrás do nome Pantalco, ver o que significa e procurar um pouco mais a respeito disso. Mas vamos lá. Deixando Pantalco, que é esse comandante que Pirro encou, no comando da Etólia, com o destacamento poderoso. Pirro avançou para interceptá-lo, mas por um caminho diferente, de modo que Demétrio entrou em Épiro e Pirro na Etólia, praticamente ao mesmo tempo. Então o que acontece? Desce aqui um pouco, aquilo que eu falei. O rei do norte entra aqui em Épiro e Pirro entra na Etólia ao mesmo tempo. Então assim, tem um desencontro, tá? Demétrio não encontrou nenhuma oposição em Épiro e durante a expedição conquistou a ilha de Corcira. É aquela ilha ali do mapa que eu disse, ok? Pantalco imediatamente enfrentou as tropas de Pirro e desafiou o rei Epirota para um duelo. O desafio foi imediatamente aceito pelo jovem rei, que acreditava que a glória de Aquiles era sua por linhagem e virtude, e assim derrubou o Pantalco, e poderia tê-lo matado se não tivesse sido resgatado por seus amigos, ok? Vamos ir para a história da Segunda Guerra Mundial. Agora volta aqui comigo que eu não quero que você esteja perdido. A Rússia faz uma aliança com a Alemanha para quê? Para invadir a Polônia. Quando invade a Polônia, começa a Segunda Guerra Mundial. A situação deles vai o quê? Fica fraca a aliança, porque eles têm ali um entrave. E aí o que Hitler inventa de fazer? Ele inventa de invadir a Alemanha. E como é que isso é chamado? Operação... A Rússia. O que eu falei? Alemanha. Hitler inventa de invadir a Rússia. Isso é chamado Operação Barbarossa. Isso é um momento que eu ia parar o vídeo e assistir um documentário, e assistir um vídeo de um professor de história do YouTube explicando, e a ler mais sobre isso, porque eu quero entender mais. Porque isso ilustra o quê? 2019. Isso ilustra o que a gente está passando hoje. Então, assim, é assim que você estuda, gente. Não é só assistindo um vídeo ali passando rápido. Então, assim, às vezes não tem tempo. Tudo bem, eu entendo. Tem vídeos que você vai rápido. Ok, eu quero entender o que está acontecendo. Mas alguns vale a pena a gente ir um pouco mais fundo, tá? Então, vamos lá. Operação Barbarossa, em alemão, isso daí. Foi o nome de código para a invasão da União Soviética pelas potências do eixo, iniciada em 22 de junho de 1941, durante a Segunda Guerra Mundial. Foi projetada para alcançar os objetivos ideológicos da Alemanha nazista de conquistar a União Soviética Ocidental, para que ela pudesse ser repovoada pelos alemães, e de usar os povos eslavos como uma força de trabalho escravo para o esforço de guerra do eixo, e de aproveitar as reservas de petróleo de Cáucaso e os recursos agrícolas dos territórios soviéticos. Então lembra que a Rússia estava ajudando justamente com dinheiro, com petróleo que estava tendo nessa região, e agora a Alemanha quer pegar isso tudo. Ao longo da operação, cerca de 4 milhões de soldados do eixo. O que é o eixo, gente? É a aliança que estava tendo o quê? Ali com a Alemanha. 4 milhões de soldados do eixo, a maior força de invasão da história das guerras. Essa foi a maior força de invasão
na história das guerras. É praticamente o estado do Espírito Santo inteiro, que tem 4 milhões de habitantes, invadindo a Rússia. Invadiu a União Soviética Ocidental ao longo de uma frente de 2.900 quilômetros de extensão. Além das tropas, a Wehrmacht empregou cerca de 600 mil veículos a motor e entre 600 mil e 700 mil cavalos. A ofensiva marcou uma escalada na guerra, tanto geograficamente como na formação da Aliança dos Aliados. Então, assim, a Rússia mudou de lado. Assim como você vê que o rei do norte, Épiro, ele ataca o rei do sul, aqui você vê que a Alemanha, ela faz o quê? Ataca a Rússia. Você vê mais uma vez o quê? O norte atacando o rei do sul, tá? Então a gente consegue ver como que isso está marcado. Na apostila está errado, gente. É 1941. Quando que foi essa invasão? Data 22 de junho. Operação Barbarossa. Em 1941. Você vê que o rei do norte ataca o rei do sul. Aqui é bom você colocar, que é a Operação Barbarossa. Vou colocar aqui. Não vai dar para colocar, que eu vou usar aqui na linha de cima. Você pode colocar Operação Barbarossa. Ok? Barbarossa. Obrigado. Vamos lá. Pirro junta seus aliados. O que acontece agora, gente? O que vai acontecer com a Rússia? Pensa aqui comigo na Segunda Guerra Mundial, só pra gente não pular lá pra cima. Depois que a Rússia é invadida, a Rússia vai se juntar a quem? Vai se juntar a França, a Inglaterra, não é isso? Vai se juntar aos aliados. A Rússia agora ela vai se juntar aos aliados para lutar contra a Alemanha. Aqui é a mesma coisa que vai acontecer. O que aconteceu com o Pirro? Ele foi invadido, não é isso? O rei do sul foi invadido. Agora o que ele vai fazer? Ele vai se juntar com Cassandro, e Lassano morreu, né? Com Licímaco e Seleuco e Ptolomeu. Então você vê que agora o sul, o rei do sul, que estava contra a Tríplice Aliança, agora o rei do sul vai se aliar com essa Tríplice Aliança. Vocês estão conseguindo ver o paralelo que vai acontecer? Então é isso que está acontecendo aqui. Pirro junta seus aliados, Demétrios é derrotado. Vamos ler. Seleuco, Ptolomeu e Licímaco, os velhos inimigos de Demétrio, se uniram em uma coalizão contra ele e decidiram acabar com seu poder na Europa antes que cruzasse para a Ásia. Ptolomeu mandaria sua marinha, ok? Vamos lá para a parte negrito. Pirro foi facilmente persuadido a quebrar sua recente aliança com Demétrios e se juntar-se à coalizão. Então agora você tem Cassandro morreu. Lembra que Cassandro morreu aqui? Teve a briga dos filhos dele. Agora, o que você vai ter aqui? Licímaco, Seleuco, mais Ptolomeu, que é do Egito, eles estão numa aliança. E quem é que junta eles? Pirro. Ok? Que é o rei do sul. Então, o rei do sul, ele se alia com essa tríplice aliança. Contra quem? Contra Demétrios, que é quem? O rei do norte. E já escrevendo aqui embaixo logo, para a gente finalizar mais rápido, mas seria bom se você lesse os textos com mais calma e ver sobre isso. O que a Rússia vai fazer? Opa, perdão. Você vê a França, mas quem? Inglaterra. Polônia. Os aliados, eu não sei se a gente pode colocar a Polônia aqui, que a Polônia já está, né, dividida. É os Estados Unidos, né? França, Inglaterra. Então você vê os aliados que estão contra quem? O rei do norte, que é a Alemanha, não é isso? A Alemanha. Então você vê o rei do norte contra o rei do sul, que está junto com os aliados. Oi? Acho que era interessante dizer por que o Ptolomeu não está lá em 301. Porque agora ele, sim. Agora ele apareceu lá.
Perdão, bom ponto. Ptolomeu, ele não estava aqui nessa guerra porque ele recebeu informação de que quem tinha sido derrotado? Antígono não. Que Antígono não tinha vencido, exatamente. Então ele não aparece lá, ele volta para seus territórios, porque ele recebeu notícias falsas, fake news. Ele volta para onde ele estava, então ele não participa dessa guerra aqui de 301. Ok? Mas entra na divisão, tá? Então assim, eles são aliados ainda, mas ele não participa nessa guerra diretamente, porque ele recebe notícias falsas de que eles tinham perdido, tá? De que os aliados deles tinham perdido. Vamos voltar aqui só, tem uma coisa muito importante aqui para falar sobre isso. Vamos ler só as partes em negritos. Assim, na primavera de 287, Ptolomeu apareceu com uma poderosa frota na costa grega. Licímaco invadiu as províncias superiores e Pirro as inferiores da Macedônia ao mesmo tempo. Lá embaixo, Pirro foi um adversário tão formidável quanto Licímaco. O carinho com que tratava seus prisioneiros, a sua condescendência e a afabilidade para os habitantes de Bereia fez com que ganhasse a boa vontade do povo. Assim, quando Demétrio estava se aproximando, suas tropas desertaram em massa e juraram fidelidade a Pirro. Demétrio foi forçado a fugir disfarçado, deixando o reino de seu rival. Então isso daqui acontece em 287. E aí o que acontece? Licímaco vem do norte, não é isso? Do norte assim, do leste, na verdade. Licímaco vem do leste, Pirro vem do norte, aqui. Licímaco vem dessa área, porque isso daqui eu desenhei bem mal, né? Mas você vê que Licímaco vem daqui, Épiro vem daqui, ok? E quando eles se encontram na batalha, o que o soldado de Demétrios faz? Se rende a Pirro. Eu não sei se vocês não notaram, mas Pirro e Demétrio, eles nunca se encontram para ter batalha, nunca tem guerra direta. Então assim, isso é algo que se mostra exatamente sobre o que está acontecendo hoje. Pirro e Demétrio, o que aconteceu aqui nessa história? Pirro foge, ele não se encontra com Demétrios. Aqui eles se desencontram, porque eles pegaram o caminho errado. E aqui, quando eles estão para fazer a batalha, o que o exército de Demétrio faz? Se entrega. Eles não têm batalha direta, por mais que isso são o quê? Batalhas, ok? Então aqui, você vê um rei vindo de um lado e Épiro vindo de outro. Isso aqui é Épiro. E aqui está Demétrios no meio. O povo, aqui eu não achei a citação, mas a tese ela mostra, e ela com certeza tem mais parte na história em livros em inglês, eu estava procurando tudo em português, né, que a gente está apresentando em português, que mostra que o exército se dividiu entre Pirro e Demétrio. Então a Macedônia, ela fica dividida entre quem? Pirro, que é o rei do sul, e se Licímaco ele conquistou também o rei do norte, quem é que ele vira? Rei do norte. Você vai ver que as características de Licímaco, como que ele se torna rei do norte. Então a gente vê que a Macedônia ela fica dividida entre rei do sul e rei do norte. O que vai acontecer na Segunda Guerra Mundial quando depois... Ixi, eu acho que eu botei o marco errado. Exatamente. O que vai acontecer quando a União Soviética se ajunta com os aliados para ir contra a Alemanha? O que acontece no fim da guerra, em 1945? A Alemanha perde. O que acontece com a Alemanha? Ela fica dividida entre quem? Comunistas e capitalistas. Não é isso? Então você vê que a Macedônia, quando você vê Épiro, quando você vê Pirro, ele junto com os aliados, ele tenta destruir Demétrio, você vê que a Macedônia fica o quê? Dividida. Da mesma forma, quando você vê que a Rússia, quando ela se ajunta com os aliados, isso daqui não foi em 1945, a aliança aconteceu antes, mas em 1945 eles estão aliados. Quando isso acontece e eles atacam a Alemanha, ou quando eles atacam Demétrios, ok, o que acontece? A Alemanha fica dividida. E você tem a cortina de ferro, você tem Berlim ali que vai ficar dividido, e depois o que vai acontecer com o muro de Berlim? Vai cair em 1989, ok? Então assim, só pra gente colocar aqui, isso daqui é importante vocês colocarem. A Macedônia fica dividida entre leste e oeste. Macedônia fica dividida entre leste e oeste. Assim também quando a Alemanha, em 1945, vai ficar dividida entre leste e oeste. E aí o que começa? A Guerra Fria.
Ok? É isso que está acontecendo. Gente, vocês estão conseguindo ver o que está acontecendo? É eu que estou controlando a história? É eu que estou forçando? Se vocês lerem História de Pirro, eu praticamente não estou pulando nada da história. Os principais eventos da história de Pirro estão sendo delineados assim. Assim como também o quê? Os principais eventos da Segunda Guerra Mundial. É só você ler a respeito disso. Se eu estiver forçando a história, vocês me avisem. Então o fim da Segunda Guerra Mundial acaba que é dividido. Para a gente finalizar o último marco. (... 285 a.C.) Isso vai ser 1989. Algumas coisas acontecem aqui. Primeiro, uma mudança de cenário. Você vê que agora Pirro ele vai começar uma partida, depois desse período aqui, ele vai começar a ir para a Itália. Você vê no mapa da Europa, não sei se eu coloquei ali um mapa da Europa, mas aqui está a Macedônia. E o que tem aqui do lado? É a Itália. Então Pirro ele vai sair daqui, ele vai para uma situação na Itália. E lá na Itália, a Itália está dividida. Adivinha como? Entre norte e sul. Ok? Então assim, agora a mudança de cenário vai acontecer, mas a situação vai ser a mesma, porque você tem a Itália dividida em norte e sul. E é uma guerra constante entre o norte, ok, por Roma, e o sul. E quem é que você acha que vai dar apoio para o sul? Pirro, que é o rei do sul. Gente, é incrível a história. Então assim, o que vai acontecer aqui depois de 1989? Você vai ter o país, você vai ter a situação da Alemanha, que vai estar como? Norte e sul, ok? Então assim, na verdade ali acabou o norte, o rei do sul e o rei do norte ali, né? Mas como é que vai estar a situação do mundo? Agora vai ser o quê? Em esferas de influência entre aqueles que são aliados com a Rússia e aqueles que são aliados com os Estados Unidos. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, a gente vai ler um pouco mais sobre isso, mas isso é muito interessante a gente ver. A gente tem que entender a situação que está acontecendo na Síria. Quando você vê que tem dois países gigantes que estão dando suporte para o que está acontecendo lá, você vê que a guerra não é pequena. Então assim, existe essa guerra por zonas de influência acontecendo entre a Rússia e os Estados Unidos. A gente vai falar sobre isso depois. Vamos lá, subterfúgio. Eu vou ler aqui o que eu escrevi, que é a palestra da Tess. Escrevi isso à mão, então vamos lá. O que acontece aqui em 285? Espiões de Licímaco são enviados à parte oeste da Macedônia, controlada por Pirro, para subverter a mente dos habitantes de que Macedônia está sendo governada por rei de um país insignificante, Épiro. Então lembra aqui que a Macedônia? Como é que a Macedônia está? Dividida, assim como a Alemanha está? Dividida. Só que essa região da Macedônia, quem é que veio dali? Alexandre, ok? Então agora os descendentes de Alexandre estão sendo governados por quem? Épiro. Quem é Épiro? Ninguém. Épiro não é ninguém, nunca foi ninguém. Então aí o que Licímaco, que controlou essa parte, começa a fazer? Começa a enviar gente para as cidades daqui, fazendo a cabeça deles. O que você chama isso? Uma guerra fria. Ele está indo lá com armas para destruir? Não. Ele está fazendo o quê? Fazendo a cabeça das pessoas, fazendo fomentação, ok? Esse tipo de coisa. Esses agentes fazem a cabeça do povo contra Pirro de forma devagar. Os espiões começam a ridicularizar o povo. O povo é orgulhoso do seu legado, porque eles são o quê? Eles são descendentes de quem? Alexandre o Grande. Então agora eles estão sofrendo o quê? Bullying. Por quê? Vocês são de Alexandre, agora esse reizinho aí de Pirro está governando vocês. Aí fala bem assim, Alexandre o Grande veio da Macedônia e agora o povo é governado por um rei de uma nação insignificante. Licímaco isola, bloqueia suplementos de Pirro. Isso é outra coisa que acontece. Licímaco ele começa a bloquear suplementos que vai para essa área que Pirro está controlando. Então você consegue ver marcado essas duas características que também é na Segunda Guerra Mundial, que seria o quê? De subterfúgio e sanções que acontecem. Subterfúgio e sanções. Nenhuma batalha aberta foi lutada, ele foi derrotado numa guerra fria com Licímaco. Pirro perde toda a parte do império que é expandido, fica apenas com Épiro, território que tinha anteriormente. Então assim,
em 295, a única coisa que Pirro fica é com o quê? Com Épiro, que é a cidade dele. Então Pirro vem para cá e fica na dele. O que acontece em 1989? O que a Rússia perde? Como é que era a União Soviética? Eu estou falando o nome errado, é a União Soviética. Aqui está a União Soviética. A União Soviética é a Rússia, a maioria da parte, mas tem o quê? Um monte de países satélites, não é isso? Aqui ao redor. O que acontece em 1989? Esses países saem, ok? E agora só fica o quê? A Rússia. Então a mesma coisa que acontece, o Rei do Sul só fica com o território dele, a Rússia só fica com o território dele. Ela perde o quê? As zonas de influência. Esses são os pontos que a gente precisa estar anotando, ok? A Rússia, ela perde todas as zonas de influência que ela tinha, assim como Épiro, assim como Pirro, perdeu tudo que ele tinha conquistado antes, tá? Então a mesma coisa que acontece. O que acontece? Sanções e subterfúgios também. Isso é algo interessante para a gente poder o quê? Pesquisar na internet e mostrar mais como isso. Mas será que teve sanções contra a Rússia depois de 1989? Então assim, é coisa que você vai na história e vê de forma clara. Tá? Então você consegue ver o mesmo marco aqui. Então tá, a gente chegou ao final da nossa linha. Agora a gente vai orar e a gente vai dar prosseguimento. Mas antes eu só quero fazer um pouco mais, só pra gente entender o que está acontecendo aqui. Essa é a linha de Pirro e Demétrios, que é o rei do norte e o rei do sul. Essa é a linha aqui de Stalin e Hitler, ok? Rei do norte e rei do sul. Agora vai haver uma mudança de cenário, ok? Pirro vai para a Itália, vai fazer a sua campanha na Itália. E aqui essa guerra, que agora ela vai se continuar na nossa história. Então assim, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 testemunhos de que a história se repete. Vocês ainda têm dúvida de que a história de Pirro, quando ela é delineada aqui, ela vai ilustrar o que vai acontecer conosco hoje? Então assim, por que que Jesus disse para... Onde é que está aquela passagem? Eu acho que é o centurião que fala bem assim. O Wesley que fala muito sobre isso, eu gosto quando ele fala sobre isso. Eu acho que eu não tenho certeza, não lembro exatamente quem foi, que veio para Jesus e pediu para curar uma pessoa. É o centurião, né? E aí o que que Jesus fala para... O que que o centurião fala? Não, só manda um servo, só diga, na verdade, aqui. Por quê? Só diga para ele ser curado, porque ele vai ser o quê? Curado, eu acredito. E por que que ele acredita que se Jesus falar para aquela pessoa ser curada, a pessoa vai ser curada? Porque ele fala bem assim, porque eu sou o quê? Um centurião, e se eu mando os meus soldados, eles vão lá e obedecem. Aí o Wesley faz uma aplicação muito interessante, ele fala bem assim. O que que Jesus fala sobre isso? Eu nunca vi um homem de tamanha fé. Qual é a fé dele? É que ele olha para o passado, ele vê o que aconteceu, ele sabe que se eu mando um servo, o servo obedece. E ele acredita que isso vai acontecer também no futuro. A gente está ok em olhar para o passado e falar, realmente se repete. Só que quando começa a se tratar do futuro, a gente fica com o quê? Com medo, não é? Então a gente tem que ter essa fé do centurião de olhar para o passado e falar, assim como aconteceu no passado, eu tenho fé de que se você falar, isso vai acontecer agora. Assim a gente tem que olhar para o passado e ver isso acontecer no passado, mas se isso aconteceu no passado, isso deveria ser evidência suficiente para nos dar o quê? Fé de que essas coisas vão acontecer o quê? Na nossa história depois de 1989, quando é a 4ª geração que começa do Adventismo. Então assim, a gente precisa entender que essas coisas estão falando na nossa história. Eu queria ler uma citação para a gente finalizar, e está lá em Testemunhos 9, página 20. T9, 20.1. Diz bem assim: devemos esperar até que se cumpram as profecias do fim? Antes de dizermos alguma coisa a seu respeito? Que valor terão nossas palavras então? Devemos esperar até que os juízos de Deus caiam sobre o transgressor antes que lhe digamos como evitá-los? Então assim, Deus ele não está revelando a profecia para a gente gastar um tempinho para a gente estudar, ok? Para a gente se divertir com a história, porque assim, quem gosta de história vai se divertir estudando isso. O motivo que ele revela a profecia é por quê? Para a gente divertir as pessoas do que estão vindo, porque se elas não se prepararem, elas vão se perder. Então assim, isso daqui não é algo interessante e legal. Deus ele não revela a profecia porque é interessante e legal.
Aliás, Salomão diz que sem profecia o povo morre, porque a Bíblia diz perece. Perece é morrer. O povo perece sem profecia. E por o povo não estar entendendo as coisas que estão acontecendo no nosso tempo, os eventos estão se passando, a eleição americana passou, a invasão da Ucrânia passou, 1989 passou, 11 de setembro passou, e o povo de Deus está assim, realmente, guerras e rumores de guerras. Guerras e rumores de guerras. Isso é a leitura simples da palavra de Deus. Você acha que Deus é simples assim? Deus revelou a Miller quando que ele ia entrar no santuário celestial em 1844. Você acha que ele não vai revelar os eventos que vão acontecer na última geração? Então assim, a gente tem que entender que esses eventos não são algo interessante e que não é necessário. É só bom. Tem esse departamento aí que estuda a profecia. A igreja de Deus é a igreja profética. A diferença da igreja adventista são duas. Eles entendem as profecias e eles guardam o sábado. Ok? A nossa igreja surgiu de um movimento profético de dissidentes das igrejas protestantes que faziam o quê? Que estavam marcando a data da volta de Jesus. É assim que surgiu a minha e a sua igreja. E é assim que vai acabar. Porque Deus ilustra o fim desde o princípio. Então Deus está nos revelando as profecias do que vai acontecer no fim dos tempos. Ok? E essas coisas são de extrema importância para a gente entender o tempo que a gente está vivendo. Tá? Não estou aqui marcando a data de volta de Jesus para você não ficar pegando minhas palavras e usando contra mim. Tá? Cortar o vídeo e editar. Vamos orar? Pai Celestial, muito obrigado por nos mostrar através da história que o Senhor está conduzindo o seu povo, Pai. Ajude a gente a entender esses eventos externos e também entender como eles nos impactam nos eventos internos, Pai. O Senhor está nos revelando na profecia o que vai acontecer no mundo e a gente pede que o Senhor nos dê mais da Tua luz para que a gente possa ter clareza desses eventos, Pai. A gente vê como que o Senhor tem nos guiado e como o Senhor tem dado brados de leão mostrando onde a gente se encontra na história profética, Pai. Esteja conosco agora nesse intervalo e ao voltar a gente pede que o Senhor continue conosco. Em nome de Cristo Jesus. Amém.